Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 41. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados dos pais, mas para que se manifeste nele a obra de Deus. É necessário realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e colocou-a nos olhos do cego. Então disse-lhe: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Os seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Contudo, ele próprio insistia: sou eu. Então, como foram abertos os seus olhos e interrogaram-no, ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, disse. Então levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a visão. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva nos meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Outros, porém, perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? Assim, houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: este é o filho de vocês, que vocês dizem ter nascido cego? Como ele pode ver agora? Os pais responderam: sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e pode falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram: ele já tem idade e pode falar por si mesmo. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: o que ele fez a você? Como abriu os seus olhos? Ele respondeu: eu já disse e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir uma outra vez? Acaso também querem ser discípulos dele? Então eles o insultaram e disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde vem. O homem respondeu: ora, isso é surpreendente. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas a quem o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem ousadia de nos ensinar?
e o expulsaram. Jesus ouviu que haviam expulsado o homem e, ao encontrá-lo, disse: você crê no Filho do Homem? O homem perguntou: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse: você já ouviu, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Jesus disse: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Jesus disse: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. O texto que nós acabamos de ler, que é bastante extenso, traz algumas informações muito interessantes para que a gente entenda como eles compreendiam a realidade e principalmente como eles entendiam a ação de Jesus nesse episódio. Logo de início nós somos informados que os discípulos perguntam a Jesus sobre quem pecou. Já que aquele homem tinha nascido cego, eles perguntam: quem pecou, ele ou seus pais? E por trás dessa pergunta há uma ideia muito comum na época e que até o tempo atrás ainda fazia um certo sucesso nos meios evangélicos, a ideia da chamada maldição hereditária. Quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? No mundo daquele momento, daquela época, as deficiências eram frequentemente associadas ou a um pecado pessoal ou a um pecado da família. E essa ideia não é nova, essa ideia já vem lá de Êxodo capítulo 20, onde você vai encontrar os chamados 10 mandamentos, e você vai encontrar a afirmação de que Deus pune o pecado dos pais nos filhos. Essa era a ideia. Mas a resposta de Jesus rompe com essa lógica. Jesus diz o seguinte: nem ele, nem os seus pais, ele é desse jeito para que se revele o reino de Deus, para que nele fique evidente a ação de Deus. E portanto ele rompe com aquela lógica e redefine a situação. A enfermidade daquele homem não é um marcador de vergonha, mas uma oportunidade para a ação de Deus que trará honra a Deus. E aí então nós somos informados que essa cura de Jesus acontece no sábado. E aí nós começamos a entender por que Jesus é criticado nesse texto e por que aqueles homens ligados à religião, sobretudo os fariseus, entram em conflito com ele. O que gera conflito com as autoridades religiosas é o fato da cura ter acontecido num sábado. E isso tem uma consequência, isso tem uma história que vem de muito tempo. Quando Israel, no Antigo Testamento, foi levado como cativo pelos babilônios, o que manteve a identidade de Israel como povo foi justamente a valorização do sábado. Então, mesmo longe da sua terra, o povo de Israel sempre preservava aquela ideia: nós somos o povo de Deus, nós precisamos preservar aquilo que aprendemos com os nossos pais. E então começaram a dar ao sábado um valor que não existia antes e que na época de Jesus também não era lá muito grande coisa entre a população, mas entre os religiosos era algo muito importante. E aí então os fariseus veem naquela cura uma violação da lei. Por quê? Porque não se pode trabalhar no sábado. Isso está lá no Antigo Testamento, isso está lá nos 10 mandamentos. Então você não deve trabalhar no sábado. E a ideia é que Jesus trabalhou, sabe por quê? Porque ele se agachou, depois de ter cuspido no chão, fez uma mescla do cuspe com a terra e passou nos olhos do homem. Isso é trabalho. E como ele trabalhou, então ele quebrou o sábado. E portanto, olha só como você percebe a mentalidade que está por trás dessa compreensão. Se ele quebra o mandamento do sábado e trabalha no sábado,
ele não pode ter vindo de Deus, porque Deus jamais vai aprovar alguém que quebra o seu mandamento. O homem, então, depois de curado por Jesus, vai ser levado pelas autoridades. Jesus mandou que ele fosse se lavar, ele foi, se lavou, voltou vendo, e quando as autoridades religiosas ficam sabendo daquilo, eles confrontam aquele homem. E a argumentação do homem é a mais simples e a mais lógica possível. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Então, qualquer coisa que vocês disserem é conversa. Uma coisa eu sei, eu não enxergava, nasci cego e agora eu vejo. O que aquele homem faz é uma inversão irônica. Ele faz inclusive uma provocação àqueles líderes religiosos, perguntando: por acaso vocês estão querendo se tornar discípulos dele? É como se ele estivesse levando um desafio para aqueles homens, para aqueles religiosos. Um homem de baixo status desafia a elite religiosa, invertendo aquilo que era o natural naquela sociedade. Mas o texto diz também que uma das coisas, e isso é uma tradição nas religiões, uma das coisas que aqueles religiosos fazem é ameaçar o homem de ser expulso da sinagoga, ele e os pais. E você já viu como é interessante? Vira e mexe, aparece alguém se dizendo enviado por Deus, se dizendo o porta-voz de Deus, e sempre que alguém discorda dele, ele ameaça. Eu vou botar você para fora, você vai ser excluído, você não vai mais pertencer ao, abre duas aspas bem grandes, povo de Deus. E é isso que acontece nesse texto. Eles ameaçam de expulsão da sinagoga, e isso reflete o contexto histórico daquele momento, quando inclusive os cristãos eram excluídos do judaísmo das sinagogas. A expulsão é uma forma extrema de vergonha pública, mas na narrativa que nós lemos, o homem ganha honra diante de Deus ao ser excluído pelo sistema religioso. Há uma expressão nesse texto que passa despercebida, mas que é muito importante. Nesse texto, Jesus reafirma que ele é a luz do mundo. Isso você vai encontrar de maneira bem detalhada no capítulo anterior, capítulo 8, quando ele diz: eu sou a luz que veio ao mundo. E aqui ele diz novamente que ele é a luz do mundo. E aqui, por que ele retoma essa ideia? Para deixar claro que a cegueira, no caso daquele homem, a cegueira física, simbolizava de maneira muito clara a cegueira espiritual dos religiosos, dos fariseus. E aí então veja a ironia do texto: os que veem são cegos, e o único que é cego é o que verdadeiramente vê. Não do ponto de vista clínico, mas do ponto de vista espiritual. Agora ele sabe quem é Jesus, agora ele está conhecendo quem é o verdadeiro Messias. Em João, é preciso a gente se lembrar que no Evangelho de João, Jesus não vem para condenar. Quando ele é questionado no capítulo anterior, ele diz que o Filho do Homem não veio para julgar, veio para salvar aqueles que estavam perdidos. Mas ao mesmo tempo, pelo fato dele vir como aquele que vem para salvar, é a reação diante dele que faz com que as pessoas julguem a si mesmas. Ou seja, se você rejeita, e essa é a característica do Evangelho de João, se você voltar nos primeiros capítulos, você vai encontrar a seguinte afirmação: quem crê será salvo, quem não crê, o que diz o texto? Já está condenado. Por que diz isso? Porque no Evangelho de João, são as pessoas, quando se colocam diante de Jesus, a maneira como elas se colocam diante dele, já é o julgamento delas. Se elas o rejeitam, elas estão condenadas por opção própria. Aquelas que o recebem são salvas. E aí então nós vamos encontrar os fariseus, dizendo que eles são os únicos que viam, eles são os únicos corretos, e com isso eles revelam o seu pecado. Essa expressão, essa parte do texto que faz menção
deles tentando argumentar com o cego, me lembra uma coisa muito interessante que alguns aqui provavelmente já devem ter visto. Há um tempo atrás eu estava fazendo um curso com um professor de filosofia da USP, e ele é especialista na área de filosofia e de ética, e ele falando a respeito da trajetória dele, ele diz o seguinte, que ele era garoto e ele foi para uma aula e o professor fez aquele tipo de atividade que o sujeito tem que ir lá na frente e apresentar alguma coisa para a classe. E para ele caiu, para ele falar a respeito do petróleo. E ele foi lá na frente e começou a falar do petróleo que ele tinha estudado, com todas as suas anotações, e em 2 minutos acabou o que ele tinha que falar. E aí ele começou a perceber o seguinte, aquela atitude que ele está ali na frente, de ser olhado pelas pessoas, dos seus colegas, ele se sentiu muito bem, e ele pensou, eu não quero mais sair daqui, mas eu não tenho mais nada para falar, então o que eu vou fazer? Eu vou inventar. E aí ele conta o seguinte, que ele começou a falar a respeito de outras coisas, ligando com coisas que ele assistia num desenho animado, e explicando e falando, e perguntando para o professor, você sabia disso? E não sabia? Anota aí. Ele está me inventando. O que isso tem a ver com esse texto? É exatamente isso que esses líderes religiosos fazem, e até hoje isso acontece. É a chamada narrativa. Eles não podem dizer que o cego não está vendo. E por conta disso, o que eles fazem? Primeiro falam que o cego não era cego. Não, ele não era cego. Aí traz o pai com a mãe. Não, é ele mesmo. Não. Se não dá para desqualificar o cego, desqualifica quem o curou. Esse tipo de narrativa, vira e mexe aparece. E na nossa sociedade, isso hoje é a coisa mais comum. Pensa que na igreja não tem? Tem. Quer que eu te dê um exemplo? Vou te dar apenas um exemplo. Você se lembra de um texto do Evangelho em que Jesus diz assim, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no céu? Conhece esse texto, né? O que significa isso? O que Jesus está dizendo? Ele está usando na linguagem da literatura o que a gente chama de hipérbole. Você acha que um camelo, você conhece o camelo, aquele da carcunda, né? Você acha que um camelo vai passar pelo fundo de uma agulha, pelo buraquinho que você coloca a linha? É possível? Não. O que a igreja fez? Não, Jesus é muito radical, muito exagerado, não, vamos dar uma amenizada nesse negócio aqui? Não tem, não sabe, o que a gente faz? Inventa. A igreja inventou 2 explicações que não existem para esse texto. Uma delas foi dizer que em Jerusalém tinha uma porta que era bem baixa e o camelo tinha que se dobrar para entrar apertado por aquela porta. Nunca existiu essa porta, é mentira. E outro disseram, não, sabe o que é aqui? A tradução aqui não está boa. O camelo não é camelo, é camilo, que é a expressão para dizer que é uma corda de amarrar o barco. De qualquer forma, a corda também não passaria no fundo da agulha. Mas você percebeu? Você arrumou 2 explicações para dar uma amenizada na mensagem de Jesus e dizer, não foi bem isso que ele quis dizer, não. Não é o camelo lá e a agulha, porque se for desse jeito, o próprio texto diz que Pedro vira para Jesus e diz, se for assim, quem é que vai ser salvo? E a resposta de Jesus é, o que é possível para os homens, impossível para os homens é possível para Deus. Porque Deus salva por meio da graça e não do mérito. E aí então nós temos aí uma imagem bem clara do que esses religiosos faziam. Não dá para desqualificar o cego que agora está vendo. Então o que você faz? Desqualifica ele. Não dá, desqualifica os pais. Não dá, desqualifica Jesus. Muda a narrativa, não importa o que é verdade. Sabe qual é a verdade? É o que o texto diz, ele era cego e agora vê, cego de nascença. Sabe quantas vezes você vai encontrar cego de nascença sendo curado? Em lugar nenhum, nem hoje, com todas as tecnologias que a gente tem hoje, continua dificílimo. Por quê? Porque nasceu cego.
A realidade, a verdade é o quê? Ele era cego e agora vê, porque foi alcançado por Jesus. Mas a narrativa dá uma melhorada, dá uma mudada na história, como se faz hoje na igreja e fora da igreja. E olha, não tem como, você tem que sempre se lembrar que quando você ouvir o que quer que seja, incluindo o que você ouve aqui dentro da igreja, você tem que se lembrar que tudo que você ouve sempre precisa ser entendido do ponto de vista de quem fala, do seu ponto de vista e do ponto de vista da verdade. O que é diferente do que você pensa que é. E aqui é exatamente isso que nós encontramos naqueles religiosos que tentam fazer de Jesus alguém desqualificado, que tentam desqualificar o cego, que tentam desqualificar a família ameaçando de expulsão. E a expulsão daquele que foi curado da sinagoga aqui, nesse texto, pode ser inclusive entendida como uma libertação daquela estrutura religiosa que era extremamente opressora. Ele encontra a verdadeira comunidade não na religião, mas em Jesus. A visão física que aparece nesse texto é só o começo. A visão espiritual é aquela que nasce do encontro pessoal com Cristo. Isso acontece com muita gente no Evangelho, isso continua acontecendo nas comunidades de fé. Essa história que nós acabamos de ler desmonta uma série de preconceitos religiosos sobre sofrimento, apresenta Jesus como aquele que revela e subverte as hierarquias sociais e convida cada um de nós a uma fé que vê a partir daqueles que não têm nenhuma condição, como esse cego de nascença. O cego é o verdadeiro vencedor do texto, ganhando a honra divina ao perder a sua honra social e encontrando fora da sinagoga e fora da religião aquele que é o verdadeiro Messias, Jesus. Hoje nós fazemos parte da comunidade de fé. Fique sempre atento, fique sempre com o pé atrás para aquilo que você ouve e para aquilo que você lê, principalmente nos WhatsApp da vida, que chega todo dia com uma quantidade imensa de narrativas. Quase nada é verdade, mas quando a gente gosta, a gente acha que está certo. Tome cuidado, porque isso não é verdade. Nós possamos aprender com esse texto. O verdadeiro cego é aquele que teve a sua visão restaurada por Jesus. Aqueles que continuam querendo impor a sua visão da realidade sobre os outros, continuam cegos. Precisamos ter cuidado para que a igreja não se bandeie para o lado desses que querem impor a sua visão aos outros. Não é essa a função da igreja. A função da igreja é levar a mensagem do Evangelho que liberta disso. Que Deus possa abençoar aos irmãos e às irmãs. Amém.